no vídeo de hoje eu resolvi aqui comentar alguns clichês que os meus inscritos estão cansados de ver nas novelas. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Odile e seja muito bem-vindo de volta ao meu canal. Bora falar de novela? Tenho que começar agradecendo a você que foi lá na minha comunidade e deixou lá o teu comentário, falou lá qual é o clichê que você tá cansado de ver nas novelas, as novelas mexicanas, as novelas que são exibidas no SBT. Como existem muitos clichês, eu vou citar aqui alguns, né, comentando, né, em cima do que vocês deixaram lá na comunidade, tá bom? Se eu ficar olhando aqui pro lado, é porque eu tô vendo a mensagem que vocês, o comentário que vocês deixaram lá na comunidade, tá bom? Então, praticamente o fãs de novela, um beijão pra você, tá? Que sempre quando pode, tá comentando aqui nos meus vídeos. Tá um pouco sumidinho, mas eu espero que você esteja bem, tá? Que você esteja bem de saúde. Às vezes é bom, né? A gente dar uma descansada das redes sociais, né? Mas quando você estiver bem, todo relaxado, você volta pra cá, tá bom? Deixou um monte de clichês que ele tá cansado de ver nas novelas, então a gente vai citar aqui alguns. E é claro, também bora citar aqui dos outros comentários que foram deixados aqui na aba comunidade, né, no post que eu tinha feito. Antes de novela, ele chegou a comentar casamentos que se desfaz no dia do casamento. Gente, isso acontece muito, muito nas novelas. Mas olha, de toda essa novela mexicana, eu aprendi uma coisa. Que quando tem uma superprodução por trás daquela cena, é porque vai dar BO, gente. Quando você vê todos aqueles preparativos para o casamento, né? A noiva experimentando vestido, vendo os penteados, maquiagem, a decoração da festa, sabe? Indo isso, indo aquilo, sabe? Andando para lá, para cima e para baixo, naquela confusão toda daquela organização do casamento. Quando a gente vê esse tipo de coisa, é porque vai dar problema no dia do casamento. Ou seja, algum dos noivos vai ter algum problema, não vai aparecer, vai fugir, né? Ou a noiva vai fugir do casamento, ou a noiva vai ser sequestrada, ou um dos noivos vai morrer, ou alguém vai aparecer interrompendo o casamento. Então eu meio que já fiquei assim, beaca com essa cena, assim, toda vez que eu vejo uma mega produção por trás de uma cena de casamento, é porque eu sei que lá na frente vai dar problema. Então você também já deve ter percebido isso. Outro clichê que também é muito utilizado nas novelas, gente, não só nas novelas mexicanas, novelas do SBT, muitas outras novelas por aí das emissoras, é, né, amor e ódio entre os protagonistas. Vocês sabem, né? A novela começa com eles se detestando, se odiando e papapá, é tapa pra cá, tapa pra lá, xinga, briga, não sei o que lá. Mas aí de repente começa a rolar aquelas cenas, né? Aquele contato assim que parece que dá aquela explosão quando eles ficam perto um do outro. Mas com certeza é sempre um argumento utilizado em muitas novelas. Fora que eu gosto muito desse tipo de história, quando os protagonistas se detestam e depois eles começam a gostar um do outro. É bem clichê, né, gente? Mas a gente ama de uma certa forma. Outra coisa que também acaba se tornando clichê nas novelas é o tal do triângulo amoroso. Vou falar uma coisa pra vocês. Eu detesto, odeio, eu tenho ranço quando o autor coloca os triângulos amorosos na novela. Gente, eu não gosto. Eu assisto assim na base, na força do ódio. Tão utilizado nas novelas, né, pessoal? Sempre a mocinha apaixonada por um outro, mas aí aparece outro na história, ou outra na história, né, que se apaixona pelo mocinho, ou que se apaixona pela mocinha, e fica lá naquele pé de guerra pra ver quem é que vai ficar com o amor da mocinha, quem vai ficar com o amor do protagonista, né, do nosso mocinho. Já falei, não gosto, detesto, por mim poderia tirar. Não teria nenhuma novela com três. Gente, eu acho que triângulo amoroso não dá certo pra pessoa cardíaca, gente, porque a gente passa tanta raiva, meu Deus do céu. O fã de novela também comentou sobre as prisões injustas que tem nas novelas. Sim, gente, é um clichê muito utilizado que acontece sempre alguma coisa, pode ser com o protagonista, com a mocinha, ou com um pai, ou com uma mãe, né, da mocinha. Super, hiper, mega utilizado nas novelas. E como eu já falei, às vezes não acontece só com os protagonistas, né, que um deles são presos injustamente, às vezes no começo da novela, ou às vezes na metade, ou lá pros últimos capítulos acontece alguma coisa, fica um tempinho preso, mas depois, né, tudo se resolve e ele é liberado. Outro clichê que eu detesto nas novelas, assim como os meus inscritos também detestam, é quando a mãe, né, do nosso protagonista
detesta a mocinha, gente. Eu não gosto de jeito nenhum dela. E aí, né, ela começa a fazer um monte de coisas. Às vezes a mãe acaba se tornando a grande vilã da novela porque não quer que o filho se envolva, né, com a tal da mocinha, gente. Ou quando é a mocinha que os pais não querem que ela se envolva com aquele mocinho, com o protagonista, coisa tal, sabe? Sempre acontece isso na novela, mas não uma raiva, gente, mas deu uma raiva, meu Deus do céu. Eu não sei nem como é que eu consigo assistir quando eu vejo a mãe se juntando com outra, às vezes com a rivalzinha, quando ficar com as inimigas lá, pra tentar fazer ela ficar com o seu filho, porque não quer que o filho fique com a mocinha, porque tem assim na cabeça que a mocinha é isso, isso e aquilo, e que ela não tá assim à altura do filho dela. A Priscila Fossati, ela também deixou o seu comentário lá, falando de quando a vilã, né, a rivalzinha engravida do dito cujo do protagonista. Porque a Priscila, ela coloca assim no comentário: a vilã inventa uma gravidez pro mocinho deixar a mocinha e ficar com ela. Isso é tão clichê, dá até raiva. Sim, Priscila, tava raiva. Deus me livre. Gente, tem muito. Mas muito isso nas novelas, gente. E acho que a parte mais chata é que, dependendo da novela, da época, ou sei lá, qualquer coisa, o protagonista, ele é meio que forçado a se casar com a rivalzinha pra, né, porque engravidou, ela tem que casar. A gente sabe que antigamente, quando o homem engravidava uma mulher, ele era obrigado a se casar, ele tinha que assumir essa responsabilidade se casando com ela. Mas a gente sabe que atualmente, isso não é em pleno século XXI, quando acontece isso e a moça engravida, o homem, ele não necessariamente é obrigado a se casar com ela, mas ele tem que arcar com todas as responsabilidades do filho, né? Vai pagar isso, vai pagar aquilo, mas ele não é obrigado a se casar com ela. Quando eu vejo esse tipo de cena, quando a vilã acaba engravidando, você vê que na maioria das vezes a gente sabe que ela não engravida de verdade, né? Ela finge que tá grávida. Mas também tem aqueles casos em que ela tá se envolvida com outro personagem ou com um vilão da novela, né? Acaba se tornando seu comparsa, engravida dele, mas fala pro mocinho, né? Pro nosso protagonista que o filho é dele. Aí depois acabam descobrindo, né, que ela não estava grávida ou que ela estava grávida, mas o filho não é do protagonista. Mas sempre usam isso nas novelas. Deixa eu ler aqui o comentário do Léo K12, que ele colocou assim: sempre tem um mocinho, né, uma mocinha que viaja e volta anos depois para a terra natal e encontra, né, o crush de infância. Ah, gente, com certeza vocês já viram novelas com essa temática de que eles se conhecem quando são crianças, mas acontece alguma coisa, alguma tragédia, alguma rivalidade entre as famílias e uma das crianças vai mandada para longe, lá para Basteco. Anos depois, né, acabam voltando para a novela, depois que eles já são adultos, né, eles voltam, né, lá para sua terra natal e reencontra o seu amigo, a sua amiguinha de infância e aquela paixonitinha, né, de quando eles eram mais novinhos, reacende. Tem muito isso nas novelas, muito, gente, eu falo para vocês que eu gosto muito dessa temática. O ruim é que nesses casos é sempre a família que fica lá empatando o romance, né, deles, né? Não quer de jeito nenhum, por conta dessa rivalidade, nananã. Aí você vem, você passa a novela toda passando raiva, porque eles armam um monte de coisa pra eles não ficarem juntos. Mas não se preocupe, no final das contas eles sempre terminam juntos, né? Agora ler aqui mais um comentário do fãs de novelas, que deixou aqui um monte de clichês. Foi colocado assim: o vilão que tem obsessão pela mocinha e faz de tudo para afastar quem atravessa seu caminho. Isso, tem muito, meu Deus, tem muito. A gente cansa de ver o vilão, a novela inteira, tentando ficar com a mocinha, tentando separar a mocinha do mocinho, porque ele tem um amor doentio por ela, né? Faz isso com, na maioria dos casos, faz alguma coisa, às vezes até quase chega a matar, dando tiro, sei lá, qualquer coisa no mocinho, ele vai pro hospital, acontece um monte de coisa com ele fazendo de tudo pra separar eles dois, porque ele ama a mocinha, ele quer ficar com a mocinha, ou às vezes ele acha que tem direitos sobre a mocinha, que ele merece a mocinha e que ela não tem que ficar como protagonista. Acontece muito nas novelas, gente. Tem muitas novelas que basicamente o vilão fica a trama inteira atentando, né, os protagonistas para separar eles para poder ficar com a mocinha. Às vezes fica até cansativo, né? Chato, então ele fica lá no pé dela. A gente sabe que tem aquele momento na trama, nesse tipo de trama, que a mocinha baixa a loucura na cabeça dela e ela acaba
vendo o vilão, né, com outros olhos, ou às vezes até pensa em dar uma oportunidade para ele, ou às vezes até dá uma oportunidade pro vilão. É nesses momentos que às vezes o vilão parece que baixa a guarda, começa a ficar diferente, né? Tem vilão que é assim. Em todo caso, sempre lá na maciotinha fica fazendo as suas maldades. Às vezes a mocinha nem sabe que ele tá fazendo isso ou aquilo para prejudicar pessoas tal, sempre tentando ficar com a mocinha, sempre tentando se livrar das pedras que aparecem no seu caminho. Deixa eu ler aqui outro comentário que foi deixado pela Letícia Ferreira. A Letícia, ela colocou assim: o playboy rico e irresponsável que tenta seduzir a mocinha ingênua e se apaixona por ela, que o transforma em uma pessoa melhor. Vocês viram esse comentário? Qual foi o primeiro personagem que veio na tua cabeça? Me fala aí. Olha, eu lembrei aqui do Luiz Fernando de la Vega, mas ele é um caso bem à parte, porque a gente sabe que no começo ele é insuportável, aí depois ele tem essa mudança, acaba se apaixonando de verdade pela Maria, e depois a gente sabe que vai ladeira abaixo, porque tipo assim, ele era ruimzinho, fica legalzinho, depois fica ruim. Aí quando tá no final da novela, ele volta a ficar normal, ele volta a ter a sanidade dele, mas a gente sabe que durante a novela, né, na metade da novela, ele fica muito insuportável, fora as traições dele contra a Maria, mas é um personagem que começou de um jeito e que passou por algum tipo de mudança causado pelo seu amor pela mocinha. Bora ler aqui outro comentário deixado pelos meus inscritos lá na aba comunidade. A Jussi Oliveira, ela comentou assim: não sei se é clichê, o mocinho e a mocinha que nunca conseguem ficar juntos, só no final da trama. Eu gostei daquele casal de sortilégio que sempre ficavam bastante tempo juntos. Gente, infelizmente tem algumas novelas que são assim, que basicamente você vai assistir a trama e praticamente a maioria dos capítulos os protagonistas estão separados. Ou às vezes eles tentam em alguns momentos, mas não conseguem. Mas lá nos últimos capítulos tem aquele momento que eles ficam juntos, ou às vezes acontece deles realmente ficarem só juntos lá no penúltimo, no último capítulo. Então a pessoa fica pensando, eu passei raiva a novela inteira só pra ver isso. Aí às vezes a pessoa coloca lá nos comentários, quando revê alguma cena, gente, por que não fizeram pelo menos alguns capítulos do mocinho com a mocinha juntos e nananã? Deixaram pra ficar junto lá nos últimos capítulos, gente. Isso é uma chatice, né? E tem aquelas novelas que praticamente o casal fica a novela inteira juntos, gente. É só love, só love. Sim, tem aqueles momentos que o rivalzinho ou que a vilãzinha consegue separar eles por alguns capítulos, mas é pouquíssimos e eles voltam de novo, voltam às boas. Tem pra todos os gostos, né? E o próximo clichê aqui foi citado pela Ana Clara Tavares. Ela colocou assim: o bendito segredo de confissão. O vilão, né, ou a vilã vai lá, conta todas as suas maldades e o padre é obrigado a ficar calado e com cara de tacho. E nós, né, o público, ficamos com raiva de ver o padre se sentindo mal por não poder fazer nada. Sim, Ana Clara, isso tem muito. Meu Deus do céu, mas tem muito. Muito, muito, muito nas novelas. Eu fico com ranço quando eu vejo isso. Gente, quando você vê a cena do vilão ou da vilã indo lá, né, na igreja para fazer a confissão dos seus crimes, de tudo que fez, todas as maldades, e às vezes acontece isso, aquilo com os protagonistas e ele não pode fazer nada, gente. Ele fica lá, não posso, não posso, fica com aquela angústia. Já aconteceu, né, em novelas em que o padre ele ficou tão pressionado por ver as maldades do vilão ou da vilã, que ele acabou largando o sacerdócio. Você lembra daquela novela Abismo de Paixão? Que o padre Lupe teve que largar? Infelizmente, né, capítulos depois, o coitado acabou sendo morto, né, pelas mãos da Carmen, né, gente? Mas antes disso, ele falou daquela verdade. Vocês lembram que estavam fingindo, que é outro clichê que também acontece muito nas novelas, que é quando eles fingem que os protagonistas são irmãos, né? Porque não querem que eles fiquem juntos, então eles ficam inventando isso. Então o Padre Lupe acabou contando a verdade, né? Que a Elisa era sim filha do Augusto e tudo mais, porque estava inventando que ela era irmã do Damião, né? Que eram filhos do Rogério. A Carmen lá tentando sustentar a mentira dela, mas acabam que descobrem que eles não são irmãos. Ou seja, né, gente? Basicamente é um clichê dentro de outro clichê. Outro comentário aqui foi deixado pela Joyce Silva, né? O clichê que ela colocou foi assim:
Não suporto mais a mocinha pobre que se apaixona pelo homem rico. Afi, não aguento mais essas Cinderelas. Sim, gente, isso tem muito nas novelas, principalmente novelas da Thalia. Gente, toda novela dela, ela é pobre, 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 de maré, maré descer. E de repente você muda de vida, gente. Fica rica. Às vezes vai morar com alguém que tem condição e acaba, né, cuidando dela, deixando ela toda pomposa. Mas esse é um clichê que tem muito nas novelas. A maioria das novelas mexicanas que a gente já assistiu é sempre a nossa mocinha que é pobre, né? Pobre, 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 bem humildezinha mesmo. E ela sempre se apaixona por um cara rico. E o engraçado é que sempre tem um amiguinho dela do bairro dela, basicamente gosta e é apaixonado por ela também desde que eles eram bem novinhos, mas ela nunca gostou dele assim, do jeito que ele gosta, sempre via só como um amigo. E ele fica lá, parece que esperando aquela oportunidade de poder um dia ficar com ela, mas isso não rola, porque ela acaba se apaixonando por um cara rico. Óbvio. Nisso tem um outro comentário aqui que também é um pouco parecido com esse que foi feito pela Joyce, que é da mocinha que fica rica por algum motivo, que foi feito pela Mayara Tobias. Ela coloca assim: a mocinha descobre um pai rico ou uma herança e depois consegue um bom emprego sem ter estudo suficiente. Isso ela colocou como exemplo aqui a Marimar. Se você já assistiu Marimar, você sabe, né, gente? Você sabe que ela descobriu, ela era pobrinha, pobre, pobre, pobre mesmo de verdade, gente. E descobriu que tinha um pai rico e ele cuidou dela, né? Fez ela ficar toda arrumadona, com ela pra estudar isso, pra estudar aquilo. O engraçado dessas novelas é que a passagem de tempo que eles colocam pra ela aprender tudo é super rápido, gente. Às vezes elas vão administrar algumas empresas e realmente para elas não têm experiência nenhuma naquela área, mas a novela dá a entender que aqueles estudinhos que ela teve lá, né, que o pai, sei lá, pagou, fez ela saber de tudo. Tipo assim, se na novela precisa de uma advogada, a mocinha vai lá e faz o papel de advogada. Precisa administrar uma empresa, cuidar de negócio disso, isso e aquilo, a mocinha vai lá e consegue fazer tudo. Às vezes fica um pouquinho fora da nossa realidade, gente, porque a gente sabe que algumas áreas, na maioria das áreas, precisa ter muita especialização nisso, nisso e aquilo, para desempenhar um bom, né, um ótimo, excelente serviço. Mas a nossa mocinha, né, a sua protagonista, ela não precisa disso, gente. Ela só precisa estudar um tiquinho assim, que ela vai conseguir dominar o mundo. Basicamente é isso que eles tentam retratar na novela, né? Que ela praticamente não precisou fazer tantas coisas e que ela, às vezes, dá a entender que ela consegue fazer aquilo porque ela parece que já nasceu sabendo disso, né? Parece que já estava no sangue dela e ela só precisava de ajuda nisso e aquilo para aquilo ficar mais aflorado. Falando nisso, tem algumas mocinhas das novelas que elas são realmente retratadas sendo pobres, humildes, nananã. Aí acontece alguma coisa, alguma tragédia na vida dela e aquela tragédia faz ela ficar mais forte, né? Mais resistente a tudo. E realmente ela passa por alguma transformação na novela. Às vezes a novela até mostra alguma coisa, ela fazendo isso e aquilo, se empenhando em alguma função para daqui a alguns anos ela ser dona de algum império. Acontece isso muito nas novelas. Era pobre, passa por alguma decepção e anos depois você vê ela lá administrando uma empresona, né, fazendo isso, fazendo aquilo. Colocam isso também nas novelas. E aí, pessoal, vocês gostaram? Vocês curtiram os clichês que foram comentados aqui no vídeo, né? Por você aí que deixou os comentários lá na minha aba comunidade. E é isso, né, pessoal? Vejo vocês em uma outra oportunidade. Até o próximo vídeo.